Falamos de história, de acontecimentos, no caso de documentos da história da Igreja que interessam ao presente que vemos, sobretudo à proposta hoje de nova evangelização. E fazemos-lo com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Viva, Paulo. Muito boa tarde e obrigado por estar uma vez mais connosco. É de facto em torno deste mote, relembrando a primeira evangelização, que queremos propor e saber como podemos equacionar a nova evangelização. Exatamente, Paulo. Porque, vamos lá ver, o cristianismo é uma memória viva. Ele quase que se concentra no cumprimento daquela ordem de Cristo na última ceia, fazer isto em memória de mim. O cristianismo é a memória viva do que Jesus Cristo disse e fez nas gerações que ele próprio provoca e cria a partir de si, Jesus Cristo. Isso é que é o cristianismo. O cristianismo de Cristo, não qualquer outra coisa que nós inventemos e ponhamos sob este nome. Ora bem, e por isso, tomar um documento como a Carta a Diogneto é extremamente útil, importante e sugestivo numa época em que nós temos que repropor o cristianismo. Porque grande parte dos nossos contemporâneos, e não precisamos sair de Portugal, não precisamos sair de uma das nossas grandes cidades, Porto, Lisboa, outra que seja, estes nossos meios urbanos não estão tocados pelo Evangelho propriamente dito, nem conhecem. Daí que a Carta de Diogneto, que é um texto, como vimos no anterior programa, de Alexandria, no Egito, uma grande cidade, ainda no século II, nos traga essa seiva original e realmente sugestiva do cristianismo de sempre. Diogneto, enfim, era um pagão de Alexandria, mas que manifestava alguma curiosidade. Depreendemos da carta, manifestava alguma curiosidade pelo cristianismo, por aquilo que os cristãos diziam, faziam, traziam. E é essa curiosidade que o autor, que aliás nós não sabemos quem é, o autor da carta, responde. E eu até peço ao Paulo para ler um pequenino trecho, logo do princípio da Carta a Diogneto, que já nos dá bem essa ideia. Uma vez que te vejo, ilustríssimo Diogneto, tão interessado em conhecer a religião dos cristãos e em informar-te sábia e cuidadosamente sobre qual seja o Deus em que acreditam, e como todos, prestando-lhe culto, desprezam este mundo e desdenham a morte, e nem contam por deuses aqueles que são considerados pelos gregos. Aprovo este teu vivo desejo e rogo a Deus que nos concede não só o dizer como o ouvir, que me seja dado falar de tal modo que tu, ouvindo, te tornas melhor. Ora bem, está traduzido do grego e por isso não é propriamente a cadência da língua portuguesa, mas percebemos com certeza. Antes de mais, percebemos que havia curiosidade. Curiosidade. E eu julgo que isso, em termos de nova evangelização, é fundamental. Ou seja, a evangelização, a proposta cristã, não há de ser feita a seco. Porque ela vai corresponder a uma curiosidade que as pessoas têm e realmente têm acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo continua a ser motivo de curiosidade. E nós reparamos isso porque talvez não haja um motivo como o próprio Jesus Cristo tão versado de uma maneira ou de outra, às vezes de uma maneira muito imprópria, enfim, inventando um Cristo que nunca existiu, atribuindo coisas que ele nunca disse, enfim, mistificações de todo o género. Até na nossa literatura corrente aqui em Portugal, nem precisávamos sair, quase todos os anos mais algum autor se lembra de dizer que inventou a última coisa e que descobriu a última coisa sobre Jesus Cristo. Bem, mas o que importa é constatar que Jesus Cristo interessa. As pessoas não estão indiferentes a tudo aquilo que o nome Cristo evoca, não é? Ora, esta curiosidade é uma base para a evangelização. É, sem dúvida nenhuma, uma base para a evangelização. E não pode provocar indiferença nos evangelizadores. Não provoca, e o evangelizador tem que contar com isso. E até tem que suscitar essa curiosidade. Pelo menos fazer este tipo de reflexão que eu estava a fazer em qualquer auditório. Meus amigos, independentemente de sermos ou não sermos cristãos, imaginemos um auditório, uma coisa é certa, o nome Cristo e aquilo que tem a ver com Cristo suscita muita curiosidade, suscita perplexidade. Uns aderem, outros não aderem, mas há, em geral, um certo gosto por saber mais acerca de Cristo. Bem, e, repito, isso é muito importante. O autor da Carta a Diogneto descobre que este Diogneto, que aliás era um homem certamente lá da elite de Alexandria, chama-lhe ilustríssimo, por isto não são apelativos quaisquer, mas que tinha curiosidade.
E Alexandria era um meio culto, era um meio de grande cultura chamada helenista, portanto de influência grega, da filosofia grega, que ultrapassava muito o que são hoje as fronteiras da Grécia. Enfim, por todo o Mediterrâneo, essa cultura se tinha alastrado desde o tempo de Alexandre, portanto, e mesmo no século IV, III, II a.C., e depois agora já nos séculos cristãos, como nós contamos. E, portanto, é um meio culto onde se começava a falar o que são estes cristãos, quem é esta gente, quem é esse Cristo que eles falam. E Diogo manifestava essa curiosidade. E é essa curiosidade que o autor responde. E vai logo ao ponto central. E isto é que é mesmo importantíssimo. Eu reparo, meu caro Diogo, que tu estás interessado em saber quem é este Cristo e quem é o Deus em quem os cristãos acreditam. É muito importante. Porque se em torno da palavra Cristo há muita confusão na cabeça das pessoas, nós conversamos, às vezes precisamos sair dos nossos próprios ambientes eclesiais para termos que elucidar e que esclarecer, vamos lá ver, vamos aos Evangelhos, ver exatamente o que é que as primeiras gerações cristãs nos transmitiram e não essas coisas que as pessoas põem debaixo do nome de Jesus Cristo, quanto mais em relação ao próprio Deus, porque toda a gente fala de Deus, mas estamos a falar de quê? Já tem acontecido a mim e a muitos outros, com certeza, em conversas sobre religião, quando as pessoas dizem, eu cá sou ateu, tá bem, mas não acredita em quê? Não acredito nisto. Isso eu também não. E até tenho mais razões para não acreditar, mas exatamente porque sou crente. E porque isso em que está a dizer que não acredita são mistificações da verdadeira crença. Portanto, elucidar o que é que esta palavra Deus e o que é que o conteúdo desta palavra significam é a pretensão do autor da carta a Diogo. Então vamos lá ver e vou-te explicar qual é o Deus em que os cristãos acreditam. Porque, vejamos, acerca de Deus e tudo quanto nós pomos dentro desta palavra Deus, a humanidade é pródiga. Que há tempos diziam-me que só nos Estados Unidos da América todos os anos se registram mais de 100 cultos novos. A humanidade é pródiga em arranjar religiões criativa e também. deuses, enfim, e com outros nomes que lhe dê, e, portanto, assim, entidades superiores, transcendentes, isto é comum, não é? Já de si também mostram uma busca do transcendente. Mostra, numa leitura mais teológica, mostra aquilo que em todos nós é transcendente, quer dizer, vai além daquilo que nós ainda conseguimos, daquilo que ainda divisamos, mas de certa maneira adivinhamos, onde nos projetamos, e isto é próprio do ser humano, não é? Agora, Jesus Cristo é muito incisivo a esse propósito, não é? Porque quando lhe falam de Deus ou lhe perguntam sobre Deus, nós encontramos respostas como essa. Quem me vê o Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus revela-se na sua humanidade, que é a maneira que nós temos de o ver e de o ouvir, agora pela sua transmissão evangélica, como aquele em quem nós podemos perceber o que Deus seja, mas assim humanamente realizado. Portanto, Jesus é muito corretivo das nossas infabulações e das nossas imaginações acerca de Deus e de fantasias. Essa palavra fantasia com a palavra fantasma significa aquilo que realmente não existe, que é imaginário, não é? Ora, Jesus mostra-se e demonstra-se na sua humanidade como aquele em quem nós podemos divisar o outro que o explica, e aquele chama o Pai, a partir do qual ele julga. E por isso corrige muito as nossas ideias acerca de Deus, porque, digamos assim, traz o céu à terra. Ora, esta definição cristã da divindade, do que seja Deus, este Jesus Cristo como lugar humano onde nós também possamos entrever o divino, é uma revolução de todos os tempos e continua a ser hoje, porque isto depois tem uma enorme concretização prática. Propô-la é fazer nova evangelização. Fazer nova evangelização. Portanto, a nova evangelização centra-nos a imaginação e a ideia e a convivência, se quisermos assim, religiosa, numa pessoa concreta, que é a pessoa de Jesus Cristo. E a partir dele, então, o Pai, do qual ele brota e ao qual ele sempre se refere, ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus Cristo, e a partir dele também, ou seja, da humanidade que ele assume, a convivência com os outros, que acaba por ser também divinamente informada. E é por isso que Jesus liga absolutamente os dois mandamentos da lei antiga, do amor a Deus e do amor ao próximo, como se fossem um só. Que revolução a fazer, já estamos no âmago da nova evangelização, mas era isso que certamente havia de espantar o tal Diogo Neto, a quem essa carta se dirige. Meu caro amigo, tu queres saber porque é que nós não adoramos deuses imaginários? É porque em Jesus Cristo nós assentamos bem os pés na terra e só pela terra divisamos o céu.
E em Jesus Cristo nós temos então uma definição concreta, real, de todas essas coisas que nós podemos aspirar. Portanto, isto é uma volta imensa. No contexto da filosofia grega do século II e também no de hoje. E de hoje, porque as alienações... Hoje teremos a técnica, teremos... Paulo, e as alienações são muitas, sempre foram. A alienação, também se pode dizer, o alheamento de nós, não é? Como que... tentarmos explicar, além de nós e além da realidade humana, em qualquer coisa que nós imaginamos. O cristianismo é exatamente o contrário disso. Um dos primeiros artigos, digamos, do nosso credo cristão é a encarnação. Deus ganha carne, Deus ganha humanidade, é em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, e na humanidade de todos que Ele de algum modo assume, nós temos um lugar onde podemos divisar Deus. Isto é uma reviravolta. Estamos a ver que só neste primeiro artigo, para a nova evangelização, temos muito trabalho a fazer. E por isso propomos, neste verão, um encontro com este documento, a Carta a Diagoneto. É muito refrescante, realmente. Onde se fala da forma como aconteceu a evangelização logo desde os primeiros séculos. Também voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para estes encontros com Carta a Diagoneto, um documento do século II que nos vai informando acerca da forma como aconteceu nesse século a evangelização.